Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Quando você pensa em algo e isso acontece exatamente igual, não foi coincidência. Todo mundo já passou por isso. Um pensamento rápido, quase automático. Uma cena que surge na cabeça e poucos segundos depois acontece exatamente igual. Uma frase que você imagina e alguém fala. Um objeto que você prevê cair e cai. A explicação mais comum é coincidência. O cérebro tentando encontrar padrões. Mas existe um detalhe que não encaixa. Às vezes, não é só parecido, é idêntico. Cada palavra, cada gesto, cada segundo. Como se você não estivesse imaginando, mas lembrando. Eduardo começou a perceber isso em situações pequenas, coisas simples. Estava conversando com um colega quando, do nada, pensou na próxima frase dele. E ela veio, exatamente igual. Não aproximada, igual. Ele comentou, riu, tratou como coincidência. Mas nos dias seguintes começou a acontecer mais vezes. Sempre rápido, sempre poucos segundos antes, sempre preciso demais. Como se o pensamento viesse pronto, antes do evento. No início, ele tentou usar isso a favor. Antecipar conversas, prever reações, funcionava, por alguns segundos. Mas então, percebeu algo estranho. Não conseguia mudar o que acontecia. Mesmo sabendo o que viria, não conseguia interferir. Tentava falar algo diferente, mas as palavras não saíam como queria. Tentava agir de outra forma, mas o corpo parecia seguir o mesmo padrão, como se já estivesse definido. Como se ele não estivesse prevendo o futuro, estivesse revivendo. Eduardo começou a anotar os episódios, horários, situações, detalhes, e encontrou um padrão. Sempre acontecia quando ele estava distraído, quando a mente não estava focada, como se aquele estado permitisse acesso a algo que normalmente não está disponível. Uma noite, ele decidiu testar. Ficou em silêncio, olhando para o nada, esperando. E então veio um pensamento claro. Ele viu a própria sala, viu o celular vibrando, viu o nome de um amigo aparecendo na tela e a mensagem exata que seria enviada. Ele pegou o celular antes de acontecer, olhou para a tela vazia, esperou e poucos segundos depois, vibrou. O nome apareceu. A mensagem chegou, palavra por palavra. Eduardo ficou imóvel. Aquilo não era coincidência, era repetição. Nos dias seguintes, os episódios ficaram mais intensos, mais longos. Não eram mais segundos, às vezes, minutos inteiros. Sequências completas de ações que ele já sabia. E o pior, a sensação de controle desapareceu. Ele não estava escolhendo o que acontecia, estava apenas acompanhando, como um espectador dentro do próprio corpo, até que algo mudou. Durante um desses momentos, ele pensou em algo diferente, algo que nunca tinha visto antes. Uma cena nova. Ele se viu levantando, indo até a janela e olhando para fora. Viu uma sombra no outro lado da rua. Viu a própria reação, mas aquilo ainda não tinha acontecido. Ele hesitou, tentou ignorar, mas o corpo se moveu. Levantou, andou, foi até a janela, exatamente como tinha visto, o coração acelerado, a respiração pesada, e quando olhou para fora, viu a mesma sombra, no mesmo lugar, imóvel, esperando. E naquele momento, uma percepção surgiu. Aquilo não era previsão, era sincronização, como se ele estivesse conectado a algo que já estava acontecendo. Em outro ponto, como se o tempo não estivesse seguindo uma linha, mas várias ao mesmo tempo, e ele estivesse acessando uma que já passou, ou pior, uma que ainda não terminou. Na última gravação encontrada no celular dele, Eduardo aparece olhando fixamente para a câmera, sem emoção, sem expressão. Ele fala baixo. Não é o futuro. Ele respira fundo. É repetição.
O silêncio toma conta por alguns segundos. E então ele diz a última frase: "E eu não consigo sair." O vídeo termina abruptamente. Eduardo nunca mais foi visto, mas os relatos continuam surgindo. Pessoas que por alguns segundos sabem exatamente o que vai acontecer. Pensam e acontece igual. E a maioria ignora, ri, segue a vida, porque parece pequeno, parece normal, mas talvez não seja. Talvez você não esteja prevendo nada. Talvez você esteja apenas lembrando de algo que já aconteceu com você, em algum ponto, em algum tempo. E se for isso, significa que você não está vivendo pela primeira vez. E o mais perigoso pode ser perceber que não consegue mudar nada, porque quando o pensamento vem e o evento acontece igual, não é porque você acertou, é porque aquilo já foi decidido e você só está chegando lá de novo. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.